Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Bom dia, irmãos. Que o Senhor possa estar aí junto de você, que você possa estar sentindo a presença do Senhor nesse dia. Eu te convido para iniciarmos esse culto, abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 34, o verso de número 18, e diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Talvez você possa, nesse momento, estar se sentindo entristecido. Quem sabe não está se achando solitário, mas o Senhor está perto daquele que tem um coração quebrantado. Que você possa estar assim nesse dia, quebrantando o seu coração diante do Senhor, porque é certo que Ele te observa, é certo que Ele contemplará tudo aquilo que se passa contigo no seu coração. Que o Senhor possa estar te abençoando e te guardando. E nesse momento eu te chamo para estarmos juntos, entoando o hino de número 183, que fala dessa união que nós temos em Cristo. Benditos laços são. Benditos laços são os do fraterno amor, que assim em santa comunhão nos une no Senhor, ao mesmo trono além, vão nossas petições. Nunca falte a nós essa união, possamos ter sempre essa unidade do Espírito, essa união que o Senhor trouxe a nós, que nós possamos estar realmente nos amando e vivendo a vida que Cristo tem proposta para cada um de nós. Eu convido você agora a fechar os seus olhos. Vamos estar entregando esse culto nas mãos do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela união que o Senhor trouxe a nós, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado por esse dia maravilhoso, muito obrigado pela vida de cada irmão, muito obrigado pelas nossas famílias, obrigado porque o Senhor está perto daquele que tem o coração quebrantado. As Tuas promessas não falham, ó Deus. E por isso nós declaramos que nós cremos
que é verdade aquilo que está escrito em Tua Palavra, que nós possamos estar aplicando essa verdade em nós. Nesse momento eu te peço pela palavra que será lida e pregada. Fale profundamente aos nossos corações, que essa palavra produza, ó Deus, transformação e quebrantamento em nossas vidas, que nós possamos analisá-las e colocá-las em prática em nós, ó Deus. Que cada dia nós possamos estar procurando viver a Tua Palavra, que não sejamos apenas alguém que assiste um culto, mas que colocamos em prática aquilo que aprendemos, e o Senhor possa estar, através da palavra, nos mudando, nos transformando, limpando nos nossos corações, moldando as nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Queremos ouvir a Tua Palavra agora, em nome de Jesus, amém. Eu convido você agora a abrir a palavra do Senhor no texto que nós estaremos meditando hoje. E ele se encontra no livro de Isaías, no capítulo número 29. Eu vou estar lendo do verso 9 ao verso 16. Isaías 9, do verso 9 ao 16. E diz assim o texto: pasmem e fiquem atônitos, seguem-se a si mesmos e continuem cegos, estão bêbados, porém não de vinho, cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo, fechou os olhos de vocês que são os profetas, cobriu a cabeça de vocês que são os videntes. Para vocês toda esta visão não passa de palavras seladas num livro. E se vocês derem o livro a alguém que saiba ler e lhe disserem: leia, por favor, ele responderá: não posso, está lacrado. Ou se vocês derem o livro a alguém que não saiba ler e lhe disserem: leia, por favor, ele responderá: não sei ler. O Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito este povo, com maravilhas e mais maravilhas. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Vocês viram as coisas pelo avesso, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer àquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro: ele nada sabe? O tema da nossa pregação de hoje é: abra os olhos e seja verdadeiro. A máxima da Organização Mundial de Saúde é: testar, testar, testar. Todos nós já ouvimos isso, e nos últimos tempos, com muita constância: testar, testar, testar. Mas para que testar tanto? Para poder conhecer a realidade. É preciso conhecer a realidade. Por isso tem que se fazer tantos testes. E depois de testar e conhecer a realidade, é preciso planejar. E depois de planejar, é preciso aplicar esse planejamento para quê? Para conter o mal. Eu creio que nós devemos fazer isso também em nossas vidas espirituais. Testar, testar, testar. Deus nos chama a fazer isso,
a cada momento da nossa vida, a fazer um teste das nossas vidas, em nossa vida espiritual. Mas não é testar o outro, mas é um autoteste. Eu devo testar a mim mesmo. Eu devo estar me testando constantemente. Precisamos nos conhecer profundamente. E aqui eu abro um parêntese para perguntar: você se conhece profundamente? Pare agora e pensa, você realmente se conhece profundamente? Você tem noção, né, do seu relacionamento com Deus, da profundidade que tem nesse relacionamento com Deus? Então, se você não tem, é uma boa hora para testar, testar e testar. Deus nos chama para isso. Saber até que ponto podemos estar ou não contaminados pelo mundo. Talvez o mundo contaminou o nosso coração e a nossa mente, mas nós não temos consciência dessa intensidade. Então é preciso testar. Existem coisas que precisam ser mudadas nas nossas vidas. Dia a dia nós devemos estar mudando coisas em nossas vidas, e para isso é preciso nos conhecermos melhor. Alguns têm medo até de saber a verdade, mas pense uma coisa: não saber a verdade não mudará a realidade. Se alguma coisa está errada, continuará errado, mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha consciência profunda, mas continuará errado. Então, observe-se, olhe para você e veja se algo precisa ser mudado, se algo precisa ser transformado. Observe tudo isso. Cegueira espiritual e hipocrisia era o que estava acontecendo com esse povo, e isso são coisas que são inimigas da vida cristã. Não querer ver o que está claro e viver uma vida de hipocrisia, isso é inimigo da verdadeira vida cristã. O nosso texto então é um convite a isso, a abrir os olhos e sermos verdadeiros, a não escondermos a nossa realidade e vermos aquilo que nós podemos ser melhor, naquilo que podemos melhorar em nossa vida espiritual. E o nosso texto está inserido dentro de um contexto maior. E qual é esse contexto? É que através do profeta Isaías, Deus estava alertando aquilo que iria acontecer à nação. No verso de número 1, diz o seguinte na Nova Versão Transformadora: que aflição espera Ariel, a cidade de Davi? Ano após ano celebram as suas festas, contudo trarei calamidades sobre vocês, haverá muito choro e tristeza. Essa era a palavra do profeta Isaías para aquele povo. Assim começa esse texto. É um alerta, é um lamento pela situação daquele povo. Que aflição esperava Ariel. Então aqui ele estava falando da cidade de Jerusalém. Que aflição que teria ali naquele local onde se prestava culto ao Senhor. O que estava reservado a eles era um momento de grande aflição. O futuro não seria de paz em Jerusalém, e o profeta estava alertando isso. O profeta estava falando que viria momentos difíceis. E isso por quê? Por causa do comportamento do povo. Os momentos difíceis viriam por causa do comportamento do povo. E ele faz um alerta sobre aquilo que viria. E como que era esse comportamento do povo? O que o povo estava fazendo de tão errado assim? Se olharmos em Isaías, no capítulo 1, no verso de número 11 em diante, diz como que eles ofereciam os seus sacrifícios, como eles viviam a sua vida religiosa. E diz assim o Senhor: para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos.
Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros, de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas de lua nova e suas festas fixas. Eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim, não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos. Mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe de minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. É muito claro, aquele povo vivia uma vida apenas superficial. Era uma religiosidade e eles estavam presos. E por viverem dessa maneira, todo esse mal viria sobre aquela nação. E o profeta Isaías estava deixando isso muito claro para eles, que o mal viria pelo comportamento errado que eles estavam vivendo no seu dia a dia. E ele chama isso, ele traz esse alerta sobre esse comportamento. O comportamento deles não era movido pela razão, não era de sinceridade, mas era pelo costume. O coração deles estava cheio de maldade, mas eles estavam fazendo rituais. Um coração cheio de maldade fazendo rituais. E ele fala assim: apesar de vocês fazerem esses rituais todos, apesar de fazerem tudo isso, de sacrificarem, de matarem novilhos, apesar disso tudo, eu trarei calamidade, choro e tristeza. O resultado dessa vida que não tem verdade é choro e tristeza sobre a nação. Era isso que ele estava falando. E uma lição aqui para nós fica: uma vida apenas mecânica não é capaz de livrar-nos do mal. Eles viviam uma vida apenas mecânica, e a vida mecânica não foi capaz de tirar o mal de suas vidas. O resultado não foi bom. Deus espera de cada um de nós, de mim e de você, um relacionamento sincero. Ele não quer que eu viva uma vida apenas mecânica, uma vida apenas aparente. Ele quer sinceridade no nosso coração. Então nós devemos fazer isso, testar e ver se essa sinceridade está realmente no coração. Deus estava falando que eles não estavam seguros naquilo que eles se achavam que era segurança, naquilo que eles achavam que daria segurança. E Deus estava falando: olha, dessa maneira vocês não estão seguros, e vai vir tristeza e choro sobre essa nação. E eu pergunto agora: o que me traz segurança? O que te traz segurança na vida? Eu estou realmente seguro naquilo que eu acho que é a minha segurança? Você tem plena certeza disso? Que você está seguro naquilo que você deposita a sua fé? Precisamos buscar essa segurança. Mas no verso de número 9, que foi o nosso texto que lemos, diz assim: pasmem e fiquem atônitos, seguem-se a si mesmo e continuem cegos. Estão bêbados, não porém de vinho, cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. Em outras palavras, vocês não acreditam nisso que eu estou falando a vocês? É a pergunta de Isaías.
É a pergunta do Senhor para aquele povo: vocês não acreditam que sobrevirão dias difíceis e que outra nação virá e vai cercar e que eu vou usar elas para corrigir vocês? Vocês não acreditam no que eu estou falando? O evangelho mecânico, querido, pode nos levar à cegueira espiritual, e aquele povo estava em cegueira espiritual. E aqui nós vemos isso muito claro quando ele diz assim: pasmem e fiquem atônitos. Vocês não querem ver? Se vocês não querem ver, continuem então em sua cegueira. E muitas vezes essa cegueira espiritual vai nos conduzir a uma vida falsa. Uma vida falsa, e era justamente aquilo que o povo estava vivendo, uma vida de falsidade. Não era verdade, eles não viviam uma verdade diante do Senhor, e isso era responsável por aquilo que viria sobre a nação, essa vida de mentira, de não ter realidade, profundidade, daria a desgraça da nação, porque os conduzia não para perto de Deus. Aquilo tudo que eles faziam não conduzia eles para perto de Deus, muito pelo contrário, estava afastando eles de Deus. Embora eles estivessem no sacrifício, embora eles estivessem cumprindo os rituais, mas aquilo não os aproximava de Deus, porque o coração estava distante, um coração longe, um coração desprovido de sentimento pelo Senhor. E era isso que eles estavam vivendo, era isso que a nação vivia. Eram como bêbados que não sabem aonde vão. Eles não estavam no seu juízo perfeito, eles não sabiam o que estavam fazendo. Albert Barnes, ele comentou esse versículo e ele disse o seguinte: é uma intoxicação moral e espiritual e um instinto. Eles erram em suas doutrinas e práticas, e é com eles como é com um homem bêbado, que não vê nada de forma clara ou correta e não pode andar com firmeza. Eles pervertem todas as doutrinas, eles erram em suas visões de Deus e de sua verdade, e são irregulares e corruptos em suas condutas. Esse é o comentário que foi feito desse texto. Então, eu torno a dizer a você: teste, teste, teste. No verso de número 10, diz assim: o Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo, fechou os olhos de vocês, profetas, cobriu a cabeça de vocês, videntes. Quando não há clareza, queridos, na relação que tenho com Deus, isso acontece. E era o que estava acontecendo na vida do povo. É como um espírito de sono que tomou aquele povo. Eles não entendiam, porque esse espírito de sono impede que eles vejam com clareza qualquer mensagem que venha de Deus. Eles não podiam ver, porque um espírito de sono estava sobre eles, por causa das atitudes e dos caminhos que eles escolheram. Então Deus permitiu esse espírito de sono. Os profetas que falavam segundo o que eles queriam. Então aquilo que os profetas estavam falando não eram verdade. Esses profetas que eles estão falando aqui eram profetas que falavam segundo a vontade do povo, não segundo a vontade de Deus. Então Deus cegou esses profetas, esses videntes, porque eles não falavam da parte de Deus. Então eles eram incapazes de entender essa profecia de Isaías, eram como cegos, e eles não falavam mais a verdade, porque esses profetas só tinham compromisso com os homens, eles profetizavam segundo a vontade dos homens, e por isso o povo estava indo de mal a pior. E era o que estava acontecendo, que eles que eram os olhos e eram a cabeça do povo, que dirigiam o povo, mas eram, ao ver a profecia,
para eles aquilo era um livro selado que não podia ser lido, ou então eram como analfabetos que não sabiam ler e interpretar essas palavras, eram como pessoas que não entendem, não têm compreensão, e eles não eram capazes. Pense só, o guia do povo era incapaz de entender as palavras de Deus, e era por esses guias que o povo estava conduzindo as suas vidas. Deus só revela a verdade aos que são seus. Por isso nós devemos buscar pessoas que são de Deus para caminhar e para orientar as nossas vidas. E devemos fazer a nossa vida também ser orientada por Deus através da comunhão com Ele. No verso de número 13, ele fala o que iria acontecer e por que iria acontecer isso com o povo. Ele diz assim: o Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta só é feita de regras ensinadas por homens. Adoração não existia, queridos. Eles cumpriam regras ensinadas pelos homens, mas não era adoração. E eu acredito que nós precisamos rever muito esse termo de adoração. Nós precisamos mudar esse conceito de adoração em nossas vidas. Devemos ter profundidade. O tempo que nós vivemos, ainda mais agora com a internet, temos pessoas nos ensinando a todo momento o que é adoração, como se deve agir para ter uma verdadeira adoração, como que deve fazer, e dão fórmulas e várias maneiras como que deve ser a adoração. Mas a adoração que Cristo requer de cada um de nós, está muito claro na palavra dele. Ele quer um coração sincero e quebrantado diante dele. Ele quer que tenha verdade nas tuas palavras, que aquilo que você diz a ele seja uma verdade no seu coração. É essa que é a essência da adoração. É mais do que fórmula, é vida. E nós devemos buscar vida em nossas vidas. Deus não quer um seguidor de regra dos homens, cheio de rituais vazios. Não é isso que Deus tem procurado, não é isso que Deus quer na sua vida. Não quer ouvir palavras que não condizem com aquilo que está no seu coração. Se você fala as palavras, mas o teu coração diz outra coisa, Deus não aceita. Não adianta, são rituais vazios, são apenas palavras e eco, mas não tem conteúdo. Quando falar, Deus quer que você fale da seguinte maneira: quando você falar que ama o irmão, que no seu coração você verdadeiramente ame. Quando você for orar por alguém, que você tenha a iniciativa de orar, mesmo que ninguém te peça. Que quando você levantar as suas mãos, que não seja porque alguém falou para levante as suas mãos, meu irmão. Não, é porque você tenha plena consciência que está diante do Deus Todo-Poderoso, que é santo, santo, santo. Por isso você se rende diante dele. Ele espera de nós, querido, intensidade. Ele quer intensidade e verdade em nossas vidas. É isso que ele espera. É essa adoração que ele espera de mim e espera de você também. Então devemos cada dia testar e testar. Será que a nossa adoração passará por esse teste? Verso de número 14: por isso, uma vez mais, deixarei atônito este povo com maravilha e mais maravilha. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá, por se distanciarem, queridos, e por buscarem os próprios caminhos, o povo ficaria perplexo.
não entenderiam, não acreditariam naquilo que viria sobre aquela nação, e Deus deixou isso muito claro. Eles estavam sem direção e eles não sabiam o que iria acontecer e estariam estarrecidos diante daquilo que viria. Pelas ações do povo, a sabedoria seria aniquilada, o planejamento, todo o conhecimento não valeria de nada diante das ações de Deus. E era isso que ele estava deixando aqui, sem sombras de dúvida para aquele povo. E ele estava revelando. No verso de número 15, ele ainda diz mais: ai daqueles que descem às profundezas para esconder seus planos do Senhor, que agem nas trevas e pensam: quem é que nos vê? Quem ficará sabendo? Tem pessoas que acham que Deus não vê, tem pessoas que acham que Deus não fica sabendo e vivem sua vida errada, dia a dia, e pensam dessa maneira. Mas a palavra é clara, começa assim: ai é um lamento ameaçador. Coitado daquele que age dessa maneira, porque Deus está vendo e Deus sabe. Aquele que anda em caminhos maus e pensam que Deus não está vendo, é um ledo engano. Com certeza Deus vê, e nós temos que ter consciência que Deus vê nossas ações a cada momento, a cada instante. Mas tem pessoas que pensam assim: quem é que nos vê? E quem é que ficará sabendo? Não passará impune, meu irmão. Não passará impune as nossas ações erradas. Deus observa, Deus nos observa a cada momento. Eles agiam como se Deus não existisse, ou se Deus fosse limitado, como fosse igual a nós. Um poder limitado, uma visão limitada. E era assim que eles pensavam de Deus. Devemos observar os nossos caminhos e os nossos pensamentos, por onde eu tenho andado, o que eu tenho pensado, o que eu acho que Deus pensa sobre mim, o que Deus pensa sobre os seus caminhos, o que Deus está pensando sobre os seus pensamentos, o que Deus está pensando sobre os seus sentimentos, as suas emoções, o que Deus pensa sobre tudo isso. Você acha que Ele não vê? É certo, é claro que Ele vê. Então pensemos sobre isso. O verso 16 ainda vai mais além: vocês viram as coisas de cabeça para baixo, como se fosse possível imaginar que o oleiro é igual ao barro. Acaso o objeto formado pode dizer aquele que o formou: ele não me fez? E o vaso poderá dizer do oleiro: ele nada sabe? Esse texto, esse versículo, na visão transformadora, começa assim: como são tolos. É assim que começa na versão transformadora. Como são tolos. E tem vezes que nós somos ingênuos, nós pensamos de uma maneira em relação a Deus, como Ele fosse limitado, como Ele fosse pequeno, como Ele fosse incapaz de descobrir determinadas coisas. Muitas vezes nós agimos como aquelas crianças que, quando estão com medo, enfiam a cabeça debaixo da coberta, para não ser visto por aquilo que eles têm, que causa medo a eles. E muitas vezes nós temos agido assim, temos coberto as nossas cabeças para que Deus não nos veja, e ali achamos que estamos seguros naquele nosso mundinho embaixo do cobertor. E pessoas têm agido assim, ingênuas, têm sido tolo no modo de pensar. E a palavra diz assim: tolo em que sentido? Ele deixa muito claro: vocês invertem as coisas, dão maior valor à criatura do que ao Criador. Vocês estão valorizando a criatura ao invés de valorizar aquele que criou todas as coisas. Tentam limitar a Deus como o homem é limitado. Nós pensamos em relação a Deus como Ele tivesse os nossos pensamentos.
como ele fosse limitado como nós, e achamos assim, Deus não vê, Deus não vai fazer nada, porque está tudo bem, porque ele não está vendo. Eu estou fazendo dessa maneira, ninguém vai saber nada, está tudo bem, né? E tentamos nos convencer que isso está certo e que isso é uma realidade, e tentam muitas vezes dizer a Deus o que fazer, como Deus deve agir, como Deus deve olhar para nós, como Deus deve ser complacente comigo, como Deus deve fazer vista grossa naquilo que eu estou fazendo de errado. E nós pensamos assim, e ele diz assim: acaso o objeto formado pode dizer aquele que formou, ele não me fez? Será que temos o direito de dizer isso assim? Deus, você não me fez, você não comanda a minha vida, você não tem autoridade sobre a minha vida para dizer o que eu devo ou não devo fazer. E o vaso poderá dizer do oleiro: ele nada sabe. Será que Deus realmente nada sabe sobre as nossas vidas? Será que nós sabemos mais sobre a nossa vida do que Deus sabe de nós? Será isso uma verdade? Ou estamos nos enganando? Os homens dizem: ele não me fez, ele nada sabe. Quando fazemos isso, querido? Quando é que nós estamos falando isso para Deus? Você nada sabe, você não me fez. Isso acontece quando cada vez que nós seguimos o nosso caminho e tomamos as nossas decisões sem perguntar a Deus, nós estamos dizendo: você nada fez, você nada sabe, eu é quem sei, e eu posso fazer o que eu quiser. Então eu vou seguindo o meu caminho errado, vou tomando minhas decisões erradas e vou me afastando de Deus, e vou chamando o juízo sobre mim. Eu vou procurando um caminho que não será um caminho de paz para a minha vida. Tudo o que foi dito sobreveio àquela nação. Aquilo que Isaías está falando no capítulo de 29, aconteceu sobre aquela nação. Não foi uma mentira, não foi uma ilusão, era uma verdade que Isaías estava falando àquele povo. Mas aquele povo quis continuar cego, aquele povo não quis ver, aquele povo continuou embriagado, e aquilo sobreveio sobre ele. Os homens estavam errados, os falsos profetas estavam errados, não quiseram ver, não abriram os olhos e não foram verdadeiros com eles mesmos. Continuaram os seus caminhos, continuaram errados, continuaram distantes de Deus, continuaram com os seus rituais vazios, e o mal que foi anunciado sobreveio a eles. Cegueira espiritual, hipocrisia, era o que tinha naquele povo. Continuaram da maneira que eles achavam, e o mal veio sobre eles. Cegueira espiritual e hipocrisia ainda é uma marca nos nossos tempos. Não podemos viver dessa maneira, como embriagados, como não vendo aquilo que sucede em nossas vidas. Eu volto a dizer: teste, teste e teste. Deus não procura os rituais vazios, não é isso que Deus tem procurado em nossas vidas. Não são os rituais vazios, mas Ele quer os rituais, sim, mas rituais movidos por uma verdadeira adoração, rituais movidos pelo coração. Os rituais, eles vão ser a consequência daquilo que está no nosso coração. Então sim, aí Deus aceita os rituais, Deus se alegra com os rituais, Deus ama os rituais, porque o homem compreende aquilo que Deus pede. É um coração sincero e consciente de quem é Deus, de quem é Deus. Deus é santo, Deus é grande, então Ele merece os rituais, e eu vou ser sincero e verdadeiro nessa adoração. Ele nos chama a um relacionamento intenso. Meu querido irmão, Deus quer um relacionamento intenso com a minha vida e com a tua vida.
Ele quer intensidade, não aparência. E busque isso contigo. É isso que Deus quer te dizer nesse dia. Ele quer intensidade no relacionamento com você para provar mais. Precisamos nos entregar mais. E quero terminar essa palavra dizendo: abra os olhos e seja verdadeiro. Que nesse dia você teste e teste. Que Deus te abençoe nesse dia. Amém? Vamos orar agora? Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela Tua palavra, que ela possa despertar em nós uma consciência de quem nós somos, que nós possamos estar buscando essa verdade no decorrer desse dia. E se porventura não estamos segundo a Tua vontade, o Teu querer, que em nome de Jesus isso seja transformado hoje, agora em nossas vidas. Queremos viver uma vida para o Teu Evangelho, queremos estar seguros em Ti, ó Deus, e não queremos viver como embriagados, como pessoas que fecham os olhos, pessoas cegas, pessoas que vivem uma vida de hipocrisia, ó Deus. Liberta-nos desse mal, limpa-nos desse mal, ó Deus, que nós possamos recomeçar se preciso for, mas queremos estar junto a Ti em sinceridade. Pedimos por todas as famílias da nossa igreja, que nós sejamos abençoados e guardados por Ti. Nos dê uma semana abençoada e protegida por Ti a cada instante. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe e guarde a sua vida tremendamente. Que na próxima semana nós possamos estar juntos, meditando e cultuando ao Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus sobre ti levante o rosto e te dê paz, que Deus sobre ti levante o rosto e te guarde, sempre guarde.